Salve nação, saudações rubro-negras, tudo bem com vocês? Espero que sim. Amanhã tem Central Córdoba e Flamengo, jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, jogo lá na Argentina às 9h30 da noite, galera. Bem, temos aqui um corte do programa Placar Aberto, canal Placar TV, vamos ver aí o que eles vão trazer de informações e também de análises sobre Flamengo e Central Córdoba. O que esperar desse jogo, né? Deixa o seu like para ajudar o nosso vídeo, se inscreva aqui se você é rubro-negro, seja bem-vindo e ative o sininho. Tamo juntos. Quero dar os créditos de vídeo para o canal Placar TV. Inscreva-se lá. Link aqui na descrição do vídeo, tá bom, galera? Simbora aqui, vamos lá. A torcida tá pedindo que seja o Danilo, né? Tá pressão grande aí pro Danilo ser o escolhido aí do Felipe Luiz. Inclusive, olha, agora, nesse minuto, nossa equipe mandando aqui a chegada do Flamengo. Vamos botar isso aí. Vou mandar aqui agora para vocês, aí. tá? Não deixaram eles gravarem no aeroporto, mas dá para pegar os caras na janela ali, mostrar para vocês aí. Vamos botar. Tô mandando aí. Chegou agora, hein? Santiago del Estero, tá? Então o Flamengo chegou agora. Desceram do avião, entraram no ônibus, estão a caminho do hotel. Se a gente tiver ao vivo aqui ainda, a gente vai ter imagens. Raiz, e aí? Vai de Danilo ou vai de Léo Pereira? Você iria com quem aí? A chance é boa, tá? Do Felipe Luiz optar pelo... Mas eu defendeu o Léo Pereira. O Léo Pereira é um jogador que realmente, nessas 3 derrotas do Felipe Luiz, ele fez 3 pênaltis bobos, infantis, mas o Léo Pereira vem jogando muita bola. Eu acho que o Léo ele tem um problema que às vezes ele dá uma desligada, né? Aí as imagens do Flamengo chegando lá em Santiago del Estero. Imagem do canal do Paparazzo, Paparazzo Rubro Negro, tá, galera? Parceria com a Coluna do Fla. Então, assim, eu acho que o Léo, ele às vezes dá uma desligada, mas ele é um jogador que vem jogando num nível alto, né? Entendo o fato do Felipe Luiz dar sequência para ele vem justificando isso, mas, na minha opinião, o Danilo é um jogador superior. Tanto ao Léo Pereira quanto ao Léo Ortiz. Na minha opinião, ele é superior a esses 2 jogadores, tá? E aí fica a critério do Felipe como é que ele faz esse revezamento, porque ele tem 3 excelentes zagueiros. Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz são 3 excelentes zagueiros e ele pode fazer optar por mesclar essas duplas, enfim, às vezes até optar por um trio. Ele falou que poderia ter essa opção, apesar de até agora ele não ter utilizado essa opção, mas ele deixou claro que poderia fazer isso também. Agora, no meu ver, o Danilo é um cara que ele tem uma saída de bola muito vertical, né? E além da experiência, e acho que para um jogo importante como esse, se você tem um jogador que tem uma excelente saída de bola, você tem um jogador que o Flamengo ainda não perdeu com o Danilo em campo, se não me engano nem gol sofreu, né, Papa? Aproveitar aqui, galera, o nosso react e fazer uma enquete, né? Você prefere a escalação do Danilo como titular, ele junto com o Léo Ortiz, ou você prefere manter o Léo Pereira depois de um jogo ruim que ele fez, né? Cometeu pênaltis. E tá aí, né, cara? Coincidência ou alerta? Derrotas do Flamengo com o Felipe Luiz tiveram pênaltis de Léo Pereira contra o Central Córdoba e contra o Cruzeiro, né? Uma coincidência ruim, né? Comente aqui, quero saber a opinião de vocês. Tem isso. Com o Danilo nem gol sofreu. O Flamengo não perdeu. É uma loucura. O Danilo tá muito bem, né? Mas ele tem o problema dele é físico, né? Contra um adversário como é o Central Córdoba, que provavelmente vai dar uma pressionada ali, tentar jogar no erro do Flamengo, pressionar a saída de bola do Flamengo, eu iria com o Danilo. E aí, Pedrosa, iria de quem? Com certeza o Danilo. Aliás, com certeza, não vou nem Danilo. citar as falhas do Léo Pereira, porque eu seria oportunista para falar sobre isso. Eu vou na linha da Raíssa. O Danilo é o melhor zagueiro do Flamengo. Não é questão de o Léo Pereira ou o Léo Ortiz. Eu acho o Léo Ortiz um baita de um jogador, é um puta de um zagueiro, isso é indiscutível, tá? Mas falando sobre saída de bola, mentalidade, marcação, leitura de jogo, cara, Danilo tá 10 passos na frente do Léo Pereira e, obviamente, eu acho que tem um respeito também de gestão de grupo. O Felipe Luiz, se eu não me engano, falou até que o Léo Pereira era o melhor zagueiro do futebol brasileiro, ou era um dos melhores zagueiros. Mais uma declaração do Felipe Luiz
polêmica, né? Ele falou, Porque era não é o mesmo. melhor. Não é mesmo. Ele não tá nem entre os 5 melhores zagueiros do futebol brasileiro. Mas o Danilo é muito melhor e eu não vou usar as falhas do Léo Pereira pra falar isso. O Danilo é melhor e deve ser titular do Flamengo porque ele é o melhor jogador da defesa. Agora, jogo meio tenso, né? Meio, não sei, acho que até mais do que meio tenso amanhã contra o Central Córdoba. Muito. Jogo pressionado, né, Papa? E tem uma situação aí também chata que o Cebolinha sentiu sentiu um problema ali, teve uma lesão perto exatamente no local onde ele teve a cirurgia do tendão. A mesma cirurgia que tirou ele dos gramados um tempão do tendão, ele teve um problema ali. Só que dizem que não tem nada a ver uma coisa com médico outra. disse que não afetou o tendão, mas é na região ali. Então, cara, é uma situação aí complicada. Os torcedores, óbvio, né? A gente lê os comentários também, não tem como a gente não perceber e não comentar. Os comentários são gerais, é de vidro, não tem jeito, é toda hora lesionado, pô, Cebolinha é de vidro, é um ótimo jogador, mas é de vidro. Todo mundo falando isso. A Raíza deve ter os mesmos comentários lá na rede dela. É impressionante. A gente não está aqui querendo criticar o jogador, que ele não tem culpa também de se machucar, mas tem jogadores, como teve o Flamengo, teve o Ederson, você lembra do Ederson? Que lesionava o tempo todo. Então, cara, é uma situação muito difícil, quando o jogador lesiona o tempo todo. Toda hora tem algum problema. É uma fraqueza na parte física que toda hora se lesiona. Então, o Cebolinha não viaja. E olha o problema do Flamengo. Plata também Cebolinha não. O time ainda não viajou? O time ainda não viajou? Não. O Cebolinha não viaja. Já chegou lá. Tá, ok. Não viajou, no caso. Quando eu falo não viaja, eu falo Ok. no presente. Tá fora. Ok. Tá fora. Cebolinha tá fora, o time já tá lá, tá chegando no hotel agora. Cebolinha não viajou. O Plata, com dores no joelho também, por causa de um edema ósseo no joelho, também não viajou. O Varela fez um exame lá e pôde viajar porque não teve fratura. Tá aí a lista de relacionados, só para completar para vocês. Olha o problema que tem o Flamengo. O Flamengo tem 3 pontas e não tem nenhum. Por quê? Por quê? Cebolinha lesiona toda hora, lesionou de novo. Bruno Henrique tá sem cabeça. Não tem essa. Tá sem cabeça, meu irmão. Não Tá é a na mesma cara, coisa. né? Acho que agora tá Não é a mesma muito claro, coisa. né? Chance grande de ser titular, né? Mas tá sem cabeça. Tá jogando mal. Michael muito mal. Então o Flamengo tem 3 pontas e não tem nenhum. Por isso que o José Boto tá querendo contratar um ponta. Um atacante que jogue pela ponta também. E aí, do outro lado, você tem o Plata lesionado, o Luiz Araújo que não tá em fase boa. Pô, mas é brincadeira também o Plata, hein? Cara, contra a LDU, ele sentiu dores e desfalcou o Flamengo. Agora, novamente na Libertadores, ele tá de novo sentindo e vai desfalcar o Flamengo. É brincadeira, né, cara? Quando você precisa do jogador, o cara tá no DM, né? E aí? Olha a complicação que você tem. Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves, mas ele não dá oportunidade. E aí? Olha só. E o Luiz Araújo também, eu vou voltar a repetir aqui, né? O Felipe Luiz utiliza ele hoje como um reserva do Arrascaeta. E não é o melhor lugar do Luiz Araújo. A melhor fase do Luiz Araújo com a camisa do Flamengo foi jogando na ponta direita. É a dele, é onde ele gosta de jogar. Ele não se sente confortável jogando, por exemplo, como um meio-campista reserva do Arrascaeta. Não é a dele, ele não é um cara pensador, né? Ele pode até jogar, de repente, ali como um segundo atacante, mas jogar como um Arrascaeta não é a dele. O Michael realmente não vive boa fase, o Bruno Henrique também não vive boa fase, e por isso, no jogo passado, por exemplo, a gente criticou ali a escolha do Felipe Luiz na hora de mudar o time, ele já coloca logo tira o saco Pedro e coloca o Michael em campo, né? Coloca o Michael para cair ali em cima do Fabrício Bruno. O Michael não estava bem, obviamente que não ganharia nenhuma ali do Fabrício Bruno, assim. Então, acho que tem esse ponto também. O Matheus Gonçalves, ele não vem ganhando oportunidades, tem uma minutagem muito baixa, a gente não confia muito nele. Tem o Juninho, que é um atacante, né? Mas muitas vezes o Felipe Luiz prefere colocar o Bruno Henrique improvisado de centroavante. Eu já falei aqui várias vezes que eu não gosto muito do Bruno Henrique improvisado como centroavante. Acho que você perde o melhor do Bruno Henrique quando você coloca ele para jogar muitas vezes ali de costas. Ele não faz muito bem essa função. E aí é um problema ali que o Felipe vai ter que resolver para esse jogo, especificamente para esse jogo contra o Central Córdoba, que é um jogo que o Flamengo precisa vencer. Por outro lado, ele vai ter o Pedro ali à disposição, que é um jogador
muito importante, é o cara que é o homem dos gols, né? Com o Pedro em campo, o Flamengo, por exemplo, no Maracanã contra o Juventude, também contra o Corinthians, conseguiu aproveitar mais as oportunidades, conseguiu também elevar o nível ali dos pontas, principalmente na ocasião do Everton Cebolinha, que já tinha uma química com o Pedro do trabalho do Tite no ano passado, e aí eu acho que o Felipe Luiz pode tentar aproveitar isso, de repente ali com o Luiz Araújo, mas eu vejo que o Luiz Araújo parece que tem realmente pouca confiança do Felipe Luiz. No início do ano, ali, quando a gente trouxe aquela informação e teve toda aquela questão da possível troca entre Matheus Pereira e Luiz Araújo, muitos torcedores ficaram perplexos, não acreditaram nessa possibilidade, mas tudo que vem acontecendo em relação ao Luiz Araújo nesse time do Flamengo mostra o que de fato aconteceu naquela ocasião. O Flamengo tinha, sim, interesse nessa troca, nessa ida do Luiz Araújo para o Cruzeiro e a vinda do Matheus Pereira, o que naquele momento acabou não acontecendo. Mas é fato, Felipe Luiz vai precisar fazer alguns ajustes nesse time e eu apostaria, de repente, nessa química do Pedro com o Luiz Araújo, uma química que foi muito boa no ano passado no trabalho do técnico Tite. Muito bem, nação. Dá para o Flamengo vencer o Central Córdoba e fechar a quarta rodada em primeiro lugar. E eu vou explicar para você como, hein? Vamos ver se o seu pensamento aí vai bater com o meu aqui? Vamos. Eu acredito na vitória. Eu acredito, cara. Se o Flamengo vencer o Central Córdoba por 2-0, ele já fica em primeiro lugar. Mas temos que secar a LDU, que vai jogar contra o Deportivo Táchira fora de casa amanhã antes. Às 19 horas, tá? O Flamengo joga às 9h30 e Deportivo Táchira e a LDU jogam às 19h. Bem, o Central Córdoba tem um saldo de 2 gols com 7 pontos. A LDU tem 5 pontos com saldo de 2 gols. Já o Flamengo tem um saldo de 0 com 4 pontos. Se o Flamengo conseguir vencer o Central Córdoba por 2-0, ele fica com saldo de 2 e o Central Córdoba fica com saldo de 0. Então o Flamengo já ultrapassaria o Central Córdoba, porque chegaria nos mesmos 7 pontos, no mesmo número de vitórias, no mesmo número de empate e no mesmo número de derrotas. Só que daí ultrapassaria no saldo de gols. A LDU, se ela empatar com o Deportivo Táchira, coisa que não é difícil, porque essa LDU é fraca. Eu achei bem fraca, viu? Das últimas LDU que eu já vi jogar, essa é a pior. Então, não é difícil imaginar que o Deportivo Táchira possa vencer ou até mesmo empatar com a LDU. Então, tem tudo para o Flamengo ficar em primeiro lugar nesse grupo C da Libertadores na quarta rodada. Você acredita nessas hipóteses, nessas análises, ou você já jogou a toalha? Cara, flamenguista não joga toalha. Rubro-negro acredita até o fim. E eu acredito. O Flamengo vai vencer o Central Córdoba amanhã e vamos dar aquela secadinha, né, para dar um resultado bom entre Deportivo Táchira e a LDU e assim liderar. Faltando 2 rodadas ainda, Flamengo jogando no Maracanã, dá para o Flamengo chegar com 13 pontos lá no final, galera. Lá no dia 28 de maio, quando joga o último jogo pela fase de grupos da Libertadores. Dá ou não dá para se classificar em primeiro? Dá, né? Você acredita? Comente aqui, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo juntos, nação! Saudações rubro-negras. Fui!